Essa planilha eu construí com base em uma necessidade que me passaram. A situação é um pouquinho complexa, mas eu acho que trabalhando dessa forma a gente consegue chegar no resultado desejado. Então vamos lá, só para a gente entender. A gente tem aqui uma tabela de produtos, produto A, produto B, produto C, ok? E percebam que os produtos eles vão se repetindo. Porém, eles se repetem com valores diferentes, certo? Então, um determinado usuário, ele vai lá e faz uma alteração no produto A. Então, o preço do produto A ele colocou 50, no segundo momento ele colocou 80, num terceiro momento ele colocou 85. Você deve estar pensando assim, então é só puxar a última, né, a última vez que o produto A apareceu e trazer o valor do produto A, ok? Que seria, né, por exemplo, se eu inserir mais uma vez aqui o produto A, eu vou ter que colocar um valor, então eu estaria sempre considerando o último valor do produto A. Porém, a lógica não é bem essa. Por que não é bem essa? Porque o usuário, ele pode não simplesmente criar mais uma linha com o produto A, ele pode voltar lá na primeira linha e alterar o valor do produto A. Então, qual que seria o problema aqui? Eu teria que descobrir em qual linha do produto A o usuário fez a alteração, certo? Então, eu teria que usar a seguinte lógica. Se ele fez a alteração aqui na primeira linha que aparece o produto A, eu teria que considerar esse valor. Ou seja, a alteração mais recente seria o preço do produto a ser considerado. Ó, vamos lá, eu vou colocar aqui na planilha que eu criei, vou mandar filtrar pelo produto A, certo? Tá aqui, ó, 45. Por que ele está considerando 45? Porque R$ 45 é o valor, certo? O último valor considerando o horário da alteração, a data, o horário e os segundos da alteração. Como assim? R$ 45 foi alterado às 16h39. Tem outros horários aqui porque eu estou utilizando a função filtro, mas vamos desconsiderar, tá? Olha só, produto A 16h39, produto A 16h35, produto A 16h35 também. Qual que é a lógica? A lógica é considerar o valor da alteração mais recente, certo? É um pouquinho confuso, é um pouquinho complexo, mas a gente tem que fazer isso. Tá, no produto A, qual foi a última alteração? Foi 16,39. Então considera o valor 45, certo? Olha só, eu vou fazer uma alteração aqui, ó, no produto A, na segunda linha, tá 16,35, certo? Vou colocar aqui para R$ 95. Então, agora o produto A deve ter o preço a ser considerado de R$ 95. Por quê? Porque é a alteração mais recente. Entenderam? Então, essa seria mais ou menos a lógica. Considerar o valor do produto de acordo com a última alteração feita, tá? E para a gente chegar em tudo isso, de primeiro momento, nós precisamos construir isso daqui. Uma macro, um evento de planilha para gravar o horário que está sendo feito alterações nestas células aqui. Beleza? Então vamos lá. Na coluna D, que é a coluna de valor, eu vou ter alterações, certo? Então eu vou gravar o horário que foi feita a alteração. E onde que eu vou gravar? Na coluna B, ok? Então a gente vai ter que abrir o nosso ambiente VBA. Como que a gente abre o ambiente VBA? Vai lá na guia desenvolvedor, clica aqui, ó, Visual Basic, ou aperta Alt F11. Eu já criei aqui o evento de planilha, mas eu vou deletar para a gente começar do zero, ok? Então, olha só, eu não tenho nenhuma macro, nada. Na minha pasta de trabalho não tem nada, na minha planilha 1 nada, na minha planilha 2 nada. Então, vou fechar meu ambiente VBA. Então, qual que é a lógica aqui? Toda vez que houver uma alteração na coluna D, ele vai gravar o horário na respectiva linha. Então, ele vai olhar a coluna D, vai olhar a coluna B e vai gravar. Mais ou menos isso seria a lógica, gravar o horário. Tá, e como é que a gente faz isso? A gente faz essa gravação utilizando um mecanismo que a gente chama de evento de planilha. Qual que é o evento de planilha? Sempre que houver uma alteração nessa planilha, olha só, planilha 1, ele vai gravar a hora, certo? Por que eu deixei a planilha 2 aqui sem nada? Simplesmente para a gente entender que o evento de planilha tem que ser gravado na planilha 1 e não na planilha 2, certo? Então, como que a gente grava esse evento? Vamos lá, Alt F11 para entrar no ambiente VBA. Olha só, eu tenho a planilha 1 e tenho a planilha 2. O que eu tenho na planilha 2? Nada. O que eu tenho na planilha 1?
os meus controles, as minhas tabelas, as minhas fórmulas, e é onde eu vou definir que, se houver alteração, gravo o horário. Então, tá na planilha 1 essa lógica, beleza? Então, é na planilha 1 que eu vou criar o meu evento de planilha. Qual que vai ser o meu evento de planilha? Vou clicar na minha planilha 1, beleza? Vou vir aqui nessa primeira janela e vou colocar worksheet. Worksheet significa pasta de trabalho, tá? Mais especificamente falando, esta pasta de trabalho. Então, se eu clicar na planilha 1 e colocar worksheet, o VBA está dizendo que os códigos serão gravados para trabalhar com esta pasta de trabalho, ou seja, a planilha 1. Beleza? Vou para a segunda janela, ele está aqui, ó, Selection Change. Eu vou tirar de Selection Change e vou colocar Change. Beleza? Então tá aqui, ó, Worksheet Change. O código de baixo eu deleto, que era o código anterior. Beleza? Vou abrir um espaço aqui, que é onde nós vamos colocar os nossos códigos. Só para a gente entender então. Change significa mudança. Worksheet significa a planilha que eu estou trabalhando, que seria a planilha 1. Eu defini que vou trabalhar na planilha 1. Então, sempre que houver mudanças, alterações na minha planilha, ele vai executar um determinado comando que eu vou colocar aqui. Então, beleza. Vamos lá. O primeiro comando que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte. Olha só. Então vamos lá, eu vou começar a gravar o meu código. ActiveCell.offset. Esse offset ele serve para deslocar. Vocês já vão entender. Então, deslocar o quê? Eu vou deslocar duas colunas para a esquerda, certo? No primeiro momento, ele pede linhas. Então, linhas, quanto que eu vou deslocar? Nenhuma. Somente vou deslocar colunas. Então, menos 2, que seria para a esquerda. Ponto select. Ok? Na linha de baixo, active cell novamente, ponto value, que é o valor da célula, né? Ponto value igual now. Vou colocar aqui now, abre e fecha parênteses. O que é isso daqui? Na célula ativa, ele vai colocar a hora, beleza? Tá, mas como que ele sabe que é a célula ativa ele vai colocar a hora? De acordo com isso daqui, ó, na célula ativa desloca nenhuma linha, mas duas colunas para a esquerda. Olha só, eu tô aqui nas minhas células que tem os valores. Então, essa é a minha célula ativa. Quando eu fizer uma alteração na minha célula ativa, o Excel não vai deslocar nenhuma linha, porém ele vai deslocar duas colunas para trás, ou seja, menos 2. E aí vai chegar nesta célula. Essa vai ser a segunda célula ativa. E aí ele vai colar o horário. Vamos ver se vai funcionar. Ó, vou deletar aqui, ok? Ele vai dar um erro. Vou colocar aqui, ó, 55 e vou apertar Enter. Vou dar um fim. Ele gravou o horário, mas ele gravou na linha de baixo. Por que ele gravou na linha de baixo? Pelo seguinte, eu digitei 55 e apertei o Enter. Quando a gente aperta Enter no Excel, o que ele faz? Ele joga para a linha de baixo. Então, ele jogou para a linha de baixo, andou duas colunas para trás e gravou o horário, certo? Tá, mas a gente não quer isso. A gente quer que, após dar Enter, ele continue na mesma linha e grave o horário, né, na respectiva linha. Como que a gente faz isso? A gente vai ter que fazer o seguinte. ActiveCell.offset. Se eu der Enter e desloco uma linha para baixo, então eu preciso fazer com que ele volte uma linha para cima. Uma linha para cima é menos 1. Vamos ver se vai dar certo agora? Olha só, eu vou apagar, ele vai dar erro, vou apertar aqui, fim, para fechar a janela de erro. Vou digitar aqui, ó, 60, vou dar um Enter. E ele gravou certinho na coluna B, ou seja, na mesma linha. Vou dar um fim aqui, só para a gente entender. Então eu digitei 60, apertei Enter, ele foi para a linha de baixo, mas o meu código aqui fez o quê? Menos 1 significa linha para cima. Olha só, menos 1 significa linha para cima, então ele subiu. Os 2 significa duas colunas para a esquerda, então ele foi até a coluna esquerda, né? Duas colunas para a esquerda. Aí ele posicionou o cursor aqui na célula. E na célula ativa, o que ele fez? Colocou a fórmula agora, beleza? Só tem um detalhe. Eu vou fazendo alterações aqui e ele vai gravando os horários das alterações. Só que, e se eu por acaso precisar digitar um outro valor, uma outra informação aqui na minha planilha? Olha só o que vai acontecer. Então, olha só, eu vou posicionar o meu cursor aqui na K13 e vou digitar o valor de R$10, ok? Dei um Enter. Vou dar um fim aqui e olha só o que aconteceu. Ele deu esse erro bem maluco mesmo. Por quê? Porque ele andou duas
colunas para trás, gravou o horário. Andou 2 colunas para trás, gravou o horário e assim por diante. Ou seja, ele fez uma lambança aqui. O que eu preciso fazer para que isso não aconteça? Eu preciso definir o intervalo que o VBA deve considerar para fazer a gravação. Como assim? Eu só vou gravar o horário quando eu fizer alteração de valor aqui na coluna D, não é verdade? Então, se eu fizer qualquer outra alteração em qualquer outra região, não é para ele gravar o horário. Como que eu faço isso, então? Eu vou ter que criar uma delimitação, vou ter que limitar o intervalo que o Excel tem que considerar para executar a gravação do horário. Então, vamos lá. Se eu alterar valores, ou seja, se eu alterar as células que estão na coluna D, beleza, ele grava o horário. Mas se eu alterar qualquer uma outra célula, não é para ele fazer nada, certo? Como que a gente faz isso? Volta lá no ambiente VBA e a gente vai colocar uma limitação aqui em cima desse código. Como que a gente coloca essa limitação? If, que significa C, target.row, que significa coluna, perdão, que significa linha, beleza? E qual que é a linha? Prestem bem atenção. Volto lá no meu Excel e vou dizer o seguinte. A linha tem que ser a linha 2. Por que a linha 2? Porque a linha 1 é o cabeçalho. Então, na linha 1 eu não vou fazer nada. Eu vou fazer o quê? A partir da linha 2. Então, a minha linha é 2. Então, maior ou igual a 2. Por que maior ou igual a 2? Porque será da linha 2 em diante. Ou seja, da linha 2 para frente, da linha 2 para cima. Beleza? Ou seja, considerando linhas igual ou maior a 2, beleza, o intervalo de linhas está liberado. Só que eu tenho que colocar também, ou seja, o intervalo, né, target.column, igual a 4. Por que igual a 4? Deixa eu minimizar aqui para a gente ver certinho. Prestem bem atenção. Eu limitei aqui na coluna, na linha 2. Por quê? Porque a linha 1 é o cabeçalho, no cabeçalho eu não vou mexer. Então, da linha 2 para baixo, está liberado. E eu coloquei uma limitação também na coluna 4. O que é a coluna 4? É a coluna D, não é verdade? Então, considerando da linha 2 para baixo e a coluna D, somente na coluna D, eu vou poder trabalhar a execução da minha macro. Então, then, que significa então, ele vai executar esse código. Olha só, vou fechar aqui o meu ambiente, beleza? Fechei. Agora eu posso fazer alterações, certo? Ele vai dar esse erro, não tem problema. Mas ele não grava mais o horário. Então, ó, vou apagar toda essa bagunça que ele fez. Deletei. Ele vai dar erro, beleza, eu vou fechar. Então, ok. Mas ele não está mais gravando, certo? Antes ele iria gravar. Então, beleza. O primeiro passo ele já entendeu. Que só é para ele gravar quando houver alterações aqui. Vamos ver se é isso mesmo? Então, deixa eu alterar aqui. Beleza, ele vai dar erro, não tem problema. Tudo isso a gente vai corrigir. Vou colocar aqui o produto C. Ok. Beleza. E o que nós temos que fazer, então, para continuar o nosso código? O nosso código ele vai continuar da seguinte forma. Então, na célula ativa, né, desloca uma linha para cima, 2 colunas para a esquerda e vai posicionar uma nova célula ativa, o valor dela vai ser o horário. Ok, jogou o horário lá, preencheu o horário. E o que nós vamos fazer agora? Active cell novamente, ponto offset, abre o nosso intervalo onde nós vamos fazer o deslocamento. Eu vou deslocar 0 linhas e vou devolver para as 2 colunas para frente. Eu vou tentar posicionar novamente o meu cursor na região certa, na região anterior, ponto select. Beleza? E vou dar agora um end if, porque o end if finaliza o meu if inicial. E o end sum finaliza o meu código. Vou fechar aqui, vou dar um ok. Vamos ver se vai dar certo. Vou colocar aqui, ó, 15. E ele gravou 65. E ele faz a gravação no na respectiva linha. Ok? Vou colocar aqui, ó, 45. Eu vou mudar para 120. E ele faz a gravação certinha, na respectiva linha. Era isso que a gente queria saber. Tá, e se eu digitar um valor qualquer aqui, ele não vai fazer nada. Por quê? Porque a gente definiu que ele só vai gravar se a gente fizer alterações aqui. Vamos lá, vamos executar isso aqui de novo. Vou colocar aqui 300, ok?
e ele preenche o valor, só que ele continua com o cursor na mesma linha. O que você pode fazer? Ah, mas eu dei um Enter, eu gostaria de ir sempre para a linha de baixo. Não tem problema, você vai no código e aqui onde está 0 linha, você coloca 1, ok? Vamos ver se isso vai funcionar? Olha só, deixa eu fechar o meu ambiente, vou colocar aqui, ó, 100, ele vai para a linha de baixo, mas ele preenche a alteração na linha anterior. 120, mesma coisa, ele vai para a linha de baixo, posiciona o cursor na linha de baixo, mas ele fez a alteração na linha anterior, entenderam? Beleza, agora que a gente construiu a nossa macro, né, o nosso evento de planilha, e o que a gente vai fazer agora? A gente vai construir uma fórmula, para quê? Para que a gente consiga localizar o último valor utilizado de um determinado produto. Exemplo, produto B, ele está dizendo que foi R$ 120 porque considera o valor, o horário de 16h56, certo? Você pode formatar aqui, ó, o intervalo para que ele apareça com os segundos. Como que você faz isso? Página inicial, vem aqui na opção de formatação, desce para mais formatos, vem em personalizado. Olha só, vamos procurar um que ele demonstre dia, mês, ano, hora, minuto. Vamos colocar aqui, ó. Não, vamos colocar esse aqui, ó. Dia, mês, ano, hora, minuto e segundo. Se não tiver o segundo, na maioria das vezes ele vem assim. É só você inserir 2 pontos, SS, que você vai colocar os segundos, beleza? Tá aqui, ó. Agora ele está dizendo que o mais recente é 16h56 e 46 segundos, e não 16h56 e 12 segundos, beleza? Vou colocar aqui o produto C. Qual seria o valor a considerar do produto C? R$ 12. R$ 12 por quê? Porque a última alteração foi 16h57. De novo, vou colocar aqui embaixo, ok? Então, nós utilizamos a função classificar junto com a função filtro. Primeiro, eu vou fazer a função filtro. A função filtro e a função classificar, elas estão disponíveis no Office 365, no Excel 365. Em versões anteriores não tem, tá bom? Então, é possível que você não consiga fazer isso, a não ser que você tenha uma outra alternativa para classificar e filtrar. Existe, mas vai ter um trabalho diferente. Filtro, como que a gente faz a função filtro? Matriz. O que eu quero trazer para cá? O horário, não é verdade? Então, ele até selecionou aqui, ó, tabela 1, horário. Por que ele selecionou tabela 1, horário? Quem conhece Excel sabe que esse intervalo aqui está formatado como tabela. Não vou entrar nesse detalhe para o vídeo não ficar longo. Então, tá aqui, ó, tabela 1, ponto e vírgula, incluir. O que eu quero incluir? Eu quero incluir o meu horário aqui de acordo com o produto, certo? Então, de acordo com o que eu colocar aqui no produto, certo? Só que eu não vou selecionar o produto, eu vou selecionar o intervalo que tem o produto. Então, selecionei o intervalo da hora, que é o que eu quero incluir, eu vou filtrar baseado no intervalo produto, que vai ser igual ao produto que eu vou colocar aqui na minha I9, beleza? Fecho e dou um Enter. Ele dá um erro porque eu não coloquei nada. Se eu colocar o C, por exemplo, ele despeja aqui as datas, as respectivas datas do produto C. Não está formatado? Vamos formatar aqui o intervalo como data, da forma que nós criamos aqui o nosso formato personalizado. Desço e beleza. Aqui, ó, certinho. Agora, o que a gente vai fazer? Ele está filtrado como data, perdão, ele está fazendo o filtro da data baseado no produto C. Então, se eu colocar outro produto, produto A, ele faz a filtragem. Só que não está na ordem certa, não está classificando do mais recente para o mais antigo, igual está aqui. Então, a gente precisa, antes da função filtro, já pronta, a gente vai colocar a função classificar, beleza? Classificar o quê? Toda essa extensão do filtro, beleza? Ponto e vírgula, olha só, índice de classificação vai ser 1, ponto e vírgula, a ordem de classificação vai ser ascendente ou descendente? Se for descendente do maior para o menor, é -1, certo? E por que -1? E por que descendente? Porque nós vamos pegar o horário mais recente, ou seja, o maior horário. Posso fechar e dou um Enter. Agora sim, ó, ele classificou, beleza? E o que nós vamos fazer agora? Nós vamos utilizar a função filtro novamente para ele trazer o valor desse horário aqui, ok? Função filtro, matriz, será o intervalo de valores, ponto e vírgula, baseado no quê? No meu intervalo de
alterações, meu intervalo de horários, que vai ser igual o primeiro horário que aparece aqui. Dou um Enter, os mesmos 55 que apareceu aqui em cima. Se eu trocar, vamos lá, produto B, R$120, 16,56, tá aqui, ó, produto B, R$120, 16,56 e 40, que foi a última alteração.